e juízo de relações comerciais já existentes entre diversas televisões dos 3 continentes, o que se descobriu é que havia uma enorme quantidade de coisas a fazer adicionalmente. De televisões concorrentes, se é que assim podemos chamar, as co-irmãs do Brasil. Quer dizer, essa talvez tenha sido uma das últimas consequências que nós poderíamos... E a recíproca também é verdadeira. Colocamos muitos programas de Portugal, chegamos a fazer até 2 semanas, que é o mundo da RTP, onde a qualidade do sinal, todos nós, do povo português. Em matéria de programas africanos, nós não tínhamos a problemática que alguns países africanos estão enfrentando, e onde as nossas programações travam um nível perfeitamente compatível com qualquer televisão do mundo. E no documento final, descobríssemos que ainda há algumas diferenças, em breve serão superadas. Eu me lembro que, ao iniciar a redação do documento, que existe para todos nós a partir desse encontro. Então, o segundo encontro de televisões de língua portuguesa. E eu acho que um probleminha que vai existir para os colegas portugueses e africanos, com a imprensa, onde temos certeza que muitas características interessantes dos países de língua portuguesa. Muito bem, então, estamos prontos aí. Gostava que eu pesquisasse, se fosse possível. Panorama da televisão portuguesa atualmente. Penso que talvez o diretor do programa esteja melhor do que isso. Mas eu queria trocar por Coelho que possam responder melhor do que eu. Primeiro canal para a conquista de grandes audiências, um segundo canal para elites, cultura e desporto. Serviços de notícias desde a manhã até à noite. Produção portuguesa, nesta altura, cerca de 60% da nossa transmissão. Na produção de música erudita, bailado, fixa 90 milhões de falantes da língua portuguesa em todo o mundo, através de projetos globais como aquele que troca de roteiros, possibilidade, enfim, de fazermos uma presença, nós, os que falamos português, em todo o mundo, fazermos uma presença muitíssimo vigorosa num projeto chamado One World Week. Foi possível, em grande parte, dar execução à parte das conclusões que eram executíveis nesse período. Como foi dito aqui pelo Dr. Roberto há pouco, a RTP era a única que, quer no plano estritamente comercial, que era o caso das relações com as televisões brasileiras, quer no plano do nosso tempo. Portanto, antes de mais, a ideia do encontro, e temos que partimos para ele, e a RTP, com ideias muito globosas, tínhamos apenas este intuito prévio. O que disse há bocado o Dr. Roberto, com a necessidade ou a vantagem de unificarmos a nossa tecnologia. Melhor que parece. Ora, antes que haja 7 ou 8 versões portuguesas desses vocábulos, parece fundamental ter tempo a unificação. Outro ponto importante diz respeito à troca de informações mais para sermos discutidos e apreciados aqui. Um ponto que ficou para ser, elas têm uma base geográfica, esta seria a primeira ou das primeiras, teria uma base linguística ou cultural. A associação permite aos povos de língua portuguesa e às culturas de língua portuguesa ter uma presença no mundo e no meio audiovisual que, isolados, dificilmente teremos. Embora o Brasil, no caso brasileiro, seja um caso particular desses, é possível, se nos unirmos, e poderemos chegar onde percebem que nós chegamos aí hoje. Que alguém dê uma declaração em Angola, essa seja traduzida para o inglês, mandada para o satélite, traduzida para o português, para que então nós saibamos o que está acontecendo lá.
Agora não, passa-se um telex para o Carlos e faz uma ligação direta e está resolvido o problema de Angola. E mesmo por coproduções e as possibilidades de nós termos reportagens de alunos, seria uma coisa extremamente pretensiosa de qualquer das partes. Aí, mais importante, que é a colaboração entre a televisão e o cinema. E nós temos experiências que estão em curso, quer colaboração já na produção com estações brasileiras, como com estações africanas. E temos, inclusive, experiências que não são meramente bilaterais. Nós participamos e está a chegar de uma forma experimental. A base técnica, nós trabalhamos em ALI, trabalhamos em Ivan, temos uma produção de 48% programas jornalísticos. Temos trabalhos para a CNN numa base semanal e as outras pontualmente, reportagens sobre a situação da guerra em Angola e na Namíbia. Portanto, este aqui é o nosso quadro, além da cooperação que temos com a RTP, programas sul-africanos africanos, com Cabo Verde, Moçambique, onde entramos no intercâmbio de suportes, por exemplo, de programas brasileiros de coleção, escolhemos programas que nos interessam e, evidentemente, aí trocamos de suporte. Portanto, como veem, o âmbito dessa cooperação é muito grande. Com o Brasil, evidentemente, temos relações comerciais, sobretudo com a TV Globo, e pretendemos ter também outras relações que não sejam só comerciais, com as televisões, como seja a TV Cultura, a TV Educativa e outras televisões que efetivamente sejam interessantes. Com respeito a coproduções, evidentemente nós estamos a ensaiar coproduções. Aliás, estão aqui alguns companheiros portugueses que pertencem a algumas fases dessa experiência. Como sabem, suponho que sabem que o número de habitantes, deslocamento de línguas e de civilizações e de culturas. Obviamente que a mais importante é a chinesa e a portuguesa pelo facto de, até agora, ter sido um território administrado por Portugal. A televisão portuguesa, no entanto, teve uma importância muito maior do que podemos deduzir durante estes anos. Um ponto de encontro muito importante de comunicação, de informação chinesa para... Ok, entrevista com Avelino Rodrigues, da TDM, Teledifusão de Macau. Como é que vocês pensam em expandir o mercado restrito que vocês têm em Macau para a língua portuguesa? Nesse encontro você está tendo algum tipo de... de novo, tá? Vou fazer a pergunta de novo. Em Macau vocês têm um mercado restrito de telespectadores de língua portuguesa. Como é que vocês pensam em expandir esse mercado? Bom, o público de língua portuguesa em Macau é de facto muito pequeno, e é cerca de 3, 4% da população, e o número de habitantes que falam português não serão mais do que 20 e poucos mil. O mais importante da nossa televisão, e direi também da nossa rádio, temos 2 canais de rádio, é não só manter estes portugueses em contacto com a cultura portuguesa, mas fornecer a outras comunidades que há em Macau, que há muitas comunidades em Macau, asiáticas, fornecer-lhes a possibilidade de contacto com o Ocidente e com as culturas ocidentais. Porque todos os nossos programas, os programas que são feitos em língua portuguesa, são também traduzidos para chinês. Isso é muito importante. Por outro lado, como temos as redações da rádio e da televisão, as redações de notícias em conjunto, os companheiros chineses têm acesso a toda a informação portuguesa e a todos estes aspectos novos, diferentes de encarar o mundo, que depois canalizam através das suas emissões, na medida possível, na medida que lhes interessa, visto que, evidentemente, eles são livres para isso. Na prática, qual a importância desse encontro de televisões de língua portuguesa para Macau? Na prática, é que a TDM de Macau está a desenvolver um projeto muito grande de alargamento das suas emissões e está a preparar-se, na medida possível, para a transmissão em alta definição. E porque é o futuro. Portanto, nessa transmissão através da alta definição e também utilizando os modernos processos de satélite, nós acreditamos
que dentro de pouco tempo, dentro de poucos anos, a nossa estação vai estar a emitir para vários países da Ásia, não só para a zona da China, até perto de Cantão, até a zona de Cantão, e este aspecto está em negociações com o governo chinês, como para uma parte muito importante de Hong Kong, e também para outros países, por exemplo, Taiwan, onde os acordos poderão levar a bom termo, como nós estamos a pensar. Há o conceito de uma superestação, não em termos de grandeza, mas em termos de alargar o conceito de uma estação que emite meramente para a região, para o seu território. Hoje, através das modernas técnicas de telecomunicações, nós podemos chegar a toda uma vasta região do Sudeste Asiático, que é decididamente, toda a gente pensa nisso, uma região de futuro. Obrigada. Entrevista com Luiz Pires, da RTP, nos Estados Unidos, Rádio e Televisão Portuguesa. Em termos de Estados Unidos, um mercado grande, inclusive onde a língua espanhola já está tendo uma expressão cada vez maior no mercado americano, como é que o senhor situa a língua portuguesa nesse mercado? Eu situo a língua portuguesa num plano extremamente heterogéneo, não só de comunidades que falam português, mas que são diferentes, são naturais de várias regiões, que não são só do continente português. Mas eles não querem ouvir espanhol, nem querem ouvir inglês, querem ouvir em português. Por isso é que os shows de Portugal e os shows da Bete Carvalho e do Chico e tudo mais são aceitos com grande interesse e com grande auditório a nível de comunidades de língua portuguesa, não só portugueses, mas também brasileiros. Então vocês têm uma boa audiência nos Estados Unidos? Excelente audiência, claro. Pecamos por não termos mais produção, que torna-se extremamente difícil e complicado. Esperemos que este segundo encontro de televisões de língua portuguesa resuma tudo isso. Entrevista com Carlos Garcia, da Televisão Popular de Angola. Qual a importância para a televisão... De novo. Qual a importância para a televisão angolana desse encontro? Bom, é muito grande essa importância desse. Esta é a razão pela que estamos cá pela segunda vez. Achamos que Angola pode contribuir muito. Temos uma situação muito particular em Angola e com reflexos muito importantes no conjunto da paz na África Austral. E com certeza nós podemos ser as pessoas privilegiadas para dar esta informação aos outros países e com certeza estão muito ansiosos, tal como o mundo, sobre o evoluir da situação na África Austral. Temos já feito algumas coisas interessantes. Semanalmente mandamos uma crónica à CNN sobre o evoluir da situação na África Austral e nos outros países. E este material também pode chegar ao Brasil, evidentemente, sem ter necessidade de passar pela CNN, diretamente podemos mandar para aqui, como também temos algumas vezes mandado para a RTP. Vocês consideram importante, em termos desse encontro, vocês consideram importante o fato de poder unificar as informações em português, ao invés de passar pela língua inglesa? Sim, é muito importante, não só que isso põe o problema da língua, mas é precisamente o enfoque que se dá a essa informação. Porque para mim é muito mais importante receber uma informação da fonte desse próprio país do que essa informação vir por terceiros. Portanto, me parece que esse aqui é um dos aspectos muito importantes deste encontro. Entrevista com Cássio Fernandes, diretor da televisão experimental, ainda não funcionando, diretor de programas de informação da TV de Guiné-Bissau. Qual a importância desse encontro para uma TV de novo, qual a importância de um encontro desse para uma TV que ainda não está funcionando, que ainda está em... Sim, esse encontro tem muita importância para nós, na medida em que, se chegarmos a esse acordo sobre o banco de programas, achamos muito importante ter um meio de fazer o intercâmbio de programas entre as televisões de língua portuguesa. Portanto, nós julgamos que esse encontro poderá ajudar-nos imenso a conhecer a realidade das outras estações e fazer com que a nossa realidade também seja conhecida fora do país. Entrevista com Antônio Braz Teixeira, vice-presidente da RTP, Rádio e Televisão Portuguesa. Qual é, do primeiro encontro realizado em Lisboa para esse segundo encontro, o que foi concretizado de fato? O que foi concretizado, acima de tudo, foi o do próprio encontro. Nós verificámos o ano passado, e foi essa a razão de ser da realização do primeiro encontro, que havia uma situação um bocado estranha ao mesmo tempo. É que
estações de televisão que emitem em português em 4 continentes, na América do Norte, na América do Sul, em África, na Europa e no Oriente, e essas televisões desconheciam-se reciprocamente. À parte da RTP, que tinha contacto com algumas delas, com umas contactos meramente comerciais, com outras contactos de cooperação, acontecia com a África e com Macau. No entanto, a maior parte das outras não se conheciam. Ora, se pensarmos que há neste momento mais de 200 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa e a colocação estratégica que essas televisões têm, parecia-nos que era evidente a necessidade e a urgência de pôr em contacto essas televisões. De modo a que os países que falam a mesma língua se conhecessem melhor, que as notícias que dizem respeito a cada um chegassem diretamente desses países e não através das agências internacionais, nas perspectivas próprias de cada uma delas, que normalmente não são inocentes, indiferentes ou desinteressadas, que, por outro lado, ainda as nossas respectivas produções fossem conhecidas, era uma forma de nos conhecermos melhores, de colaborarmos em conjunto no plano da coprodução e apoiarmos aqueles que estão mais à frente, aqueles que porventura estão num estado de desenvolvimento ainda inicial, como será o caso na parte das televisões africanas, e daí a ideia da criação de um fundo de apoio à produção. Por outro lado, a possibilidade que Portugal tem, agora que é membro da CE, de poder canalizar para esses países, para os outros países de língua portuguesa, fundos comunitários, e ainda a ideia que vai ser discutida este ano, da vantagem ou não de criarmos uma associação entre nós, a Associação das Televisões de Língua Portuguesa, que permita tornar regular e institucional este contacto, que por enquanto foi um tanto experimental e aventuroso. Evidentemente existe um interesse comercial nesse intercâmbio também, na criação inclusive dessa união das televisões de língua portuguesa, em se poder, através de Portugal, chegar ao mercado europeu, chegar ao mercado americano. Como é que está esse processo? É claro que estas televisões que estão envolvidas neste processo são televisões de natureza diferente. Enquanto a televisão portuguesa e as televisões africanas são televisões de Estado, televisões públicas, têm naturalmente como tal obrigações e estatutos em que os aspectos comerciais não são totalmente para desprezar, mas não são um motor exclusivo, enquanto as televisões brasileiras, com exceção da TV Cultura ou TV Educativa, são televisões privadas e, portanto, obedecem a uma lógica comercial, que evidentemente é respeitável. Agora, o que nos move a todos, penso eu que não é, antes de mais, um interesse comercial. Naturalmente, não o desprezamos, nem o achamos pecaminoso, censurável. Penso que as vantagens desse tipo virão por acréscimo, na medida em que todos unidos podemos ter uma força de penetração que isoladamente mais dificilmente teremos. Portanto, penso que também haverá vantagens comerciais evidentes, até porque isso poderá permitir aumentar a produção e a qualidade da produção, permitir-nos possivelmente chegar a mercados onde hoje ainda não chegamos. Portanto, as vantagens comerciais penso que virão também, embora não serão, penso eu, pelo menos na perspectiva da televisão portuguesa, aquelas determinantes. Serão uma das perspectivas a ter em conta, mas não a única nem a principal. Obrigada. Do primeiro encontro para esse encontro, o que foi possível concretizar de fato? Evidentemente existe um interesse comercial também por parte das televisões de chegar a outros mercados como o europeu e o americano através de Portugal. Como é que está esse processo? Imagina sentar com a Silvia Jafé almoçando, jantando, é uma coisa de louco. Eu acho que é um ganho, por isso que eu... Melhor ele virar mais para cá? Tá pegando Rosalie Bloch ao fundo ali, quer dizer, é uma coisa... Isso. Vamos lá? Ok. Entrevista com José Salatiel Lage, diretor do SBT. Qual o objetivo desse encontro? Esse encontro, como fruto do primeiro encontro feito em Portugal um ano atrás, vem em resposta ao que os portugueses pediram, que o segundo encontro de integração artística, técnica e principalmente cultural quanto à nossa língua fosse feito aqui no Brasil, como continuidade daquelas ideias e iniciativa da RTP, a Televisão Portuguesa. Agora, especificamente
o que as emissoras brasileiras têm a ganhar com esses encontros? Olha, o principal, no meu entender, foi exatamente essa integração que foi promovida entre as emissoras brasileiras, entre as grandes redes brasileiras. Então é muito agradável, você está vendo aqui todos reunidos, pessoas da Globo, da Manchete, da Bandeirantes, da TVE, da TV Educativa do Rio de Janeiro, num congraçamento, acho que excepcional, porque apesar de concorrentes, eu os vejo como co-irmãos, né? Então isso é muito interessante. A televisão brasileira, se não ganhar alguma coisa, pelo menos já ganhou só no sentido de integração entre a gente. Evidentemente existe um interesse comercial por parte das emissoras, principalmente as emissoras comerciais brasileiras, no sentido de abrir um mercado, tanto na Europa como nos Estados Unidos, através da rádio e televisão portuguesa. Existe esse projeto? Deve existir um interesse, porque a própria Globo já é conhecida no mundo inteiro. Então eu acho que isso é só uma continuidade desse grande sucesso da televisão brasileira lá fora. Não é? Os portugueses nos escolheram pelo carinho que tem pelo povo brasileiro, é lógico, mas também como reconhecimento da alta tecnologia e evolução que a televisão brasileira alcançou nos últimos tempos. É respeitada no mundo todo e é considerada a 4ª televisão do mundo, né? Então, pegou meu lado esquerdo, que é melhor? Qual o objetivo desse encontro? O objetivo é integrar realmente as emissoras de televisão de língua portuguesa, por que não dizer a japonesa, a italiana, o que ganhou a televisão brasileira? Okay. De concreto, o que as emissoras brasileiras têm a ganhar com esses encontros? Tem a ganhar, que não vão ganhar nada comercialmente, temos certeza disso, mas eu acho que a integração é muito importante, até para enganar o público presente. Evidentemente existe um interesse comercial também por trás desses encontros, da televisão brasileira adquirir um espaço maior no mercado europeu e no mercado americano através da rádio e televisão portuguesa. Existe algum projeto nesse sentido? A própria Globo já abriu um mercado, é reconhecida no mundo inteiro e tal, não sei o que. O segundo encontro de televisões de língua portuguesa. Além dos 140 milhões de brasileiros, mais 110 milhões de pessoas falam a língua portuguesa em outras partes do mundo. O encontro quer justamente integrar esses povos através da televisão. Para isso, o primeiro passo é as emissoras de língua portuguesa produzirem programas juntas. O que acontece é que o público hoje em dia é dominado por sonhos e imaginários, sobretudo norte-americanos. E nós gostaríamos que isso não acontecesse, que fosse, sobretudo, as nossas próprias produções a tomarem a dianteira na programação. O grande beneficiado com este intercâmbio é o público de língua portuguesa. Deve ser criado a partir deste encontro um fundo de programas entre essas emissoras. Se isso acontecer, o telespectador brasileiro, por exemplo, quando ligar o seu aparelho de televisão, vai poder ver com muito mais frequência programas produzidos por emissoras de língua portuguesa em países como Canadá, Estados Unidos, Portugal e até países africanos. O fundo é um sistema de trocas, programas de valor cultural, documentário, para que nós brasileiros possamos conhecer um pouco mais da África, a África possa conhecer um pouco mais a nossa cultura, a Europa e os Estados Unidos. O intercâmbio não se dará apenas a nível internacional. A cooperação entre as emissoras brasileiras é uma das garantias do sucesso do encontro. Apesar de concorrentes, eu os vejo como co-irmãos, né? Então isso é muito interessante. A televisão brasileira, se não ganhar alguma coisa, pelo menos já ganhou só no sentido de integração entre a gente. O telejornalismo também avança a partir deste encontro, através de novas formas de transmissão das notícias internacionais. A vantagem de ser o mesmo idioma é que nós podemos colocar num satélite e ter o noticiário de lá para cá ou daqui para lá, in natura, ou seja, sem necessidade de traduções. Eu acredito que é o grande passo da integração da língua portuguesa através da televisão, que é um meio de comunicação de um potencial fantástico. Depois de 3 anos de vitórias seguidas do Jornal da Manchete, o Telejornal Brasil, que você está vendo agora no SBT, ganhou ontem o troféu Imprensa como o melhor jornal de televisão de 88.